Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida, que a graça de Deus esteja com você, que o Senhor fale ao teu coração mais uma noite, que o Senhor se revele a ti, que o Senhor, de forma graciosa, fale, responda questionamentos que você tenha aí no seu coração, que Ele te dê direção, que Ele te dê motivação, aumentando aí a tua fé, que Ele mostre para você alguma coisa que talvez você precise conhecer. Hoje nós vamos falar sobre a história, um pouco de uma história que aconteceu na vida do rei Salomão. O rei Salomão, como todos sabem, ele na verdade ele foi fruto de um adultério de Davi. Então ele era filho de Batseba. Batseba era, a mãe dele era mulher de Urias, e Urias foi assassinado por Davi na guerra. Literalmente, Davi matou Urias, e Davi ainda roubou a mulher de Urias, cometendo assim adultério com ela. Mas quis Deus, aprove Deus, que Salomão, o filho do relacionamento de Davi com Batseba, se tornasse rei na sequência de Davi. Então teve ainda uma disputa com o irmão mais velho, e eles brigaram para ver quem seria o novo rei, e saíram já gritando, já saíram se programando, né, para que um dos filhos de Davi, que se chamava Adonias, para que ele assumisse o reino no lugar de Davi. Mas como havia uma promessa de Deus sobre a vida de Davi, de que o seu filho Salomão é o que seria o próximo rei, então Batseba, junto com o profeta Natã, vão cobrar de Davi, que já está bem idoso, vão cobrar de Davi para que Salomão se torne rei. Então o forçado irmão lá que quis se tornar rei, Adonias, ele é retirado do posto, e Salomão assume o posto de rei no lugar de Adonias. Então a Bíblia nem considera, por exemplo, que Adonias na verdade tomou posse. E Salomão, ele com certeza viveu muitos anos ali aprendendo de Davi, aprendendo de como um verdadeiro homem de Deus cuida das coisas. Claro que teve a falha de Davi, teve, mas Deus declara depois que Davi era um homem segundo o coração dele. Então dá a entender o seguinte, que Davi se arrependeu daquilo que ele fez com Urias e com Batseba, e que Davi se arrependeu diante de Deus sobre o que ele tinha feito a Urias e a Batseba. E com isso, um dos sinais muito claros de que Deus o perdoou é quando Deus coloca o seu filho Salomão. E Salomão, ele, por ser muito jovem, ele não sabe muito bem o que fazer. Ele viveu ali na orientação do pai, mas ele ainda está com um pouco de insegurança de como lidar com a situação. Tanto é que Salomão, ele faz os sacrifícios a Deus, ele tem um sonho, e nesse sonho ele pede para Deus sabedoria para liderar o povo de Deus, porque ele não sabia como liderar, ele não sabia como fazer isso. Ele sabia que ele não se comparava a tudo aquilo que o pai fez. Bom, e Deus então dá a ele sabedoria. Deus declara que não houve ninguém mais sábio do que ele antes, e nem haveria depois. Então, praticamente, selou aí Salomão como o homem mais sábio que o mundo já teve entre os homens. E Salomão, então, ele pede para que Deus acabe por confirmar o reino dele. Então Deus dá a ele sabedoria. E o povo ainda não tem, tanto é que o povo estava dividido entre o irmão dele e ele, o povo ainda não tem total confiança de que Salomão é a melhor pessoa para reinar, até por ser jovem, e Davi tinha outros filhos que teriam mais experiências, inclusive de guerra. Mas aprove Deus que Salomão fosse o indicado de Davi para assumir o posto, então, ali de rei.
E entre muitas coisas que acontecem aqui no início da jornada de Salomão, uma das coisas que acontece é que Deus se preocupa, entre aspas, né? É que Deus se preocupa em estabelecer Salomão como rei no coração de todos. Então Deus vai programar eventos que tragam uma visão mudada para melhor daquilo que o povo enxerga em Salomão. Então, o povo rapidamente vai deixar de enxergar Salomão como o filho de um adultério. Ele vai começar a enxergar Salomão, deixar de enxergar Salomão como um filho de um pecado, e eles vão começar a enxergar Salomão como um verdadeiro escolhido de Deus. E nisso que vai fazer de Salomão um verdadeiro escolhido de Deus, acontece uma situação para Salomão resolver. Então, a primeira coisa que veio aqui ao meu coração sobre quando Deus quer honrar alguém, quando Deus quer fazer você ser mais respeitado, quando Deus quer mostrar para os outros de que o próprio Deus está presente na vida dessa pessoa, quando Deus quer aumentar a autoridade de alguém, quando Deus quer promover alguém, quando Deus quer exaltar alguém, o que Deus faz normalmente? Normalmente Deus vai trazer algum desafio, algum problema, algo que ninguém consiga solucionar. Deus vai trazer algo difícil para que esta pessoa que Deus quer exaltar resolva esse problema. E a partir do momento que essa pessoa resolver este problema, então ela será promovida. Por exemplo, eu lembro na minha vida profissional, quando eu estava numa grande empresa de telecomunicações, e Deus me disse que Ele ia me promover. Mas como que Ele me promoveu? A empresa passou por uma crise de 6 meses. E depois dessa crise de 6 meses, aí sim Deus veio dizendo que ia me promover. E eu pensava comigo, mas a situação está tão ruim, está mais fácil eu ir para a rua do que ser promovido. Mas Deus disse que iria me promover. E o que Ele fez? Ele fez com que uma grande crise de desempenho operacional acontecesse. E nesse momento de grande crise de desempenho operacional, Deus me colocou ali diante dos líderes que eu tinha na época, e eu propus aos líderes que se eles deixassem aquelas operações comigo por 30 dias, eu traria o resultado que eles queriam. E demorou um pouco para eles aceitarem essa proposta, mas depois de um certo tempo eles aceitaram. E é interessante que em menos de 30 dias, as operações, no caso aí que estavam com graves problemas há mais de 6 meses sem apresentar os resultados requeridos, elas então começaram a apresentar resultado. Então assim, Deus, quando Ele quer exaltar alguém, quando Ele quer confirmar alguém numa certa posição, normalmente Ele vai trazer desafios para essa pessoa vencer, e esta pessoa vencendo esse desafio, ela conquista o respeito dos outros. Bom, aí entra aqui no texto que eu quero ler com vocês, de primeiro livro de Reis, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso de número 16. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz.
Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém, esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então, quando Deus quis honrar Salomão, quando Deus quis promover Salomão diante dos olhos do povo, porque uma coisa é a pessoa estar na função de líder, a outra coisa totalmente diferente é a pessoa ser considerada líder. Às vezes, quem não está na posição de líder, lidera mais do que quem está na posição de líder, porque esta pessoa ela consegue chamar a atenção dos outros para si e normalmente é uma verdadeira líder. Então, nem sempre os líderes estão em cargos de liderança. Nesse caso aqui, Deus colocou uma pessoa que era verdadeiramente assim, impelida, é uma pessoa que o povo em geral não queria como rei, que era Salomão. Então Deus precisava mostrar para essas pessoas de que ele não era alguém que era simplesmente alguém que estava ocupando um cargo, mas Deus queria mostrar que ele era um verdadeiro líder, treinado pelo próprio Deus, porque o próprio Deus disse para ele que daria sabedoria. E sabedoria para quê? Conforme ele pediu, para ser um bom administrador. Administrador de forma geral, de pessoas, de negócios, de propriedades, de governo, enfim, no geral. Então, tem lá o rei, tinha os momentos em que o rei sentava lá no trono dele para julgar as causas, fazia parte isso das atividades dos reis, julgar as causas que existiam entre o povo. E é interessante aqui que o texto diz que então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Agora, eu quero chamar a atenção porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Nós, cristãos, nós devemos ser a favor da lei e da justiça. E ser a favor da lei e da justiça não importa quem é o requerente, não importa quem é que precisa de justiça. Eu e minha filha, por exemplo, assistimos recentemente uma minissérie de que um jovem negro ele era atropelado por um policial e o policial, atropelamento acontece, mas o policial viu o menino sangrando e ainda estava vivo, mesmo assim deixou o menino no local e fugiu. E aí o menino morreu, 12 horas depois na neve o menino morreu. E quando teve o julgamento, o policial ele foi inocentado. Agora, o cristão verdadeiro, numa situação dessa, por ele ter largado a pessoa para morrer, não importa quem ele é, ele teria que pagar pelo crime de abandono que ele cometeu. Então, ele por ter deixado uma pessoa para morrer, atropelamentos acontecem, sim, mas fugir e deixar a pessoa para morrer, aí já se torna um crime. E esse policial, por causa de leis lá na região dele e por causa da parcialidade das pessoas, ele teve uma pena leve. Ele teve uma pena muito leve de trazer revolta para todos, porque todos viram que a justiça não era aplicada. Aqui no Brasil, se você não tem dinheiro para pagar um bom advogado e você se submete aos serviços de um advogado dado pelo governo, a chance de você não conseguir ganhar a sua causa, ela é muito grande. Por quê? Porque, infelizmente, no nosso país, a justiça ela está totalmente contaminada. Para não falar de que a nossa justiça no Brasil, ela foi usurpada, ela foi roubada, ela foi tirada de nós. Então, nós somos obrigados hoje a termos um presidente condenado com provas
preso, e um presidente com que não tem nenhuma evidência, mas que tem apenas especulações com chances de ser preso. Então, o presidente condenado com provas virou presidente e está solto. E alguém que não tem prova nenhuma vai virar réu. Nós vamos ver que a Constituição brasileira, que permite que os deputados falem, eles estão sendo calados. Nós vamos ver pessoas que são honestas sendo condenadas e pessoas que são más sendo absolvidas. Então, a gente precisa entender que o cristão, ele não pode defender uma pessoa só porque ele gosta da pessoa. Não. Se a pessoa falhou, então a lei, a justiça precisa ser aplicada a todos de forma imparcial. Então, se alguém, que está famoso hoje falar de direita e esquerda, se alguém da direita rouba, ele deve ser preso, ponto. Se alguém da esquerda rouba, ele deve ser preso, ponto. Não por ser de direita e não por ser de esquerda, mas porque roubou. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu quero dizer. Nem todos nós temos acesso à justiça. Nem todos nós estamos hoje num período de que, se você acionar a justiça, de que você vai ser bem atendido, se você vai ser respeitado e se você verá a justiça sobre a sua causa. Aqui nós vemos o exemplo de quem foram até o rei. Quem são as pessoas que foram até o rei? 2 prostitutas. Então entenda, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, todos nós temos direito à justiça, seja ela justiça dos homens ou justiça divina. E aqui, se 2 prostitutas se aproximaram do rei, então qualquer pessoa, seja ela prostituta, seja ela uma pessoa que roubou alguma coisa, seja ela uma pessoa que abusou de alguém, seja ela, não importa o que essa pessoa fez, todas as pessoas têm direito a um julgamento, têm direito a passar por um processo legal. E nós, cristãos, não podemos defender o que é errado, ainda que a gente goste da pessoa. O que é errado, é errado. O que é certo, né? Nós precisamos colocar no nosso coração de que um dos nomes de Deus, ele é chamado de o Sol da Justiça. Então, Deus, ele abomina qualquer tipo de injustiça. Aqui nós vemos um rei jovem, mas é um rei, ou seja, alguém é o mais importante do país, e ele recebe 2 prostitutas. Alguém que a sociedade rejeita. Então eu queria dizer para você que as prostitutas, elas têm um lugar diante do rei, se arrependerem do mau comportamento. Então, qualquer pessoa tem acesso ao rei, se estiver com o coração arrependido. Lembre que a Bíblia conta que uma mulher, ela foi pega em adultério. E quando ela foi pega em adultério, ela saiu correndo e no caminho dela estava Jesus. Quando ela viu Jesus, ela já caiu ao chão ali, se prostrou ali diante de Jesus. Os homens com pedras na mão, querendo já fazer o julgamento dela, já atacar e matá-la, e aí questionam Jesus. E aí Jesus, ele vai pela justiça. Ele fala, se vocês aí não têm pecado nenhum, se vocês aí não têm nenhuma falta, se vocês aí nunca cometeram o que ela acabou de cometer, então todo mundo pode tacar pedra. E aí a Bíblia nos ensina que todos eles largaram a pedra. E Deus protegeu aquela mulher que todos chamam de adúltera. Por quê? Porque ela foi pega em adultério. E mesmo assim Jesus disse para ela, vá, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. E aí quando Jesus fala para ela, vai, não peques mais, Jesus está falando assim, muda de vida, não ande mais nessa vida que você está. É como se Deus tivesse dado uma segunda oportunidade a ela.
Então a mulher adúltera também se achegou a Jesus. A Bíblia também conta que Jesus está num jantar e entra uma mulher e começa a falar ali, a chorar ali nos pés de Jesus, a adorá-lo, e um homem fala no seu coração: se ele soubesse quem essa mulher é, ele não falaria com ela ou não deixaria ela tocá-lo. Por quê? Porque os homens conheciam que aquela mulher era famosa por ser uma mulher pecadora, por ser uma mulher prostituta. Mas Jesus a recebeu e naquela noite aquela mulher foi salva também por Jesus. Por quê? Porque Jesus viu que ela estava arrependida dos seus pecados diante dele. Então, para ficar bem claro, Jesus quer salvar a todos os homens, a todas as mulheres da face da terra. E o único requisito para isso é que você tenha um coração arrependido e venha na direção de Jesus. São estes os requisitos. É você ter Jesus como seu Senhor, aceitar Jesus, declarar do seu coração que Jesus é o teu Rei, Jesus é o teu Deus, Jesus é o teu Senhor. Se arrepender dos pecados que você tinha antes, cometeu antes, e agora começar uma nova vida, ir e não pecar mais. Então, qualquer pessoa: ah, pastor, mas você não sabe o pecado que eu cometi lá atrás. Eu falei: eu não sei, mas Deus sabe. E Deus, eu creio que por essa palavra Ele está dizendo assim: mas você tem acesso a mim. Venha até mim e se arrependa. E me coloque no teu coração como o Senhor da tua vida, como o seu Deus, como o seu Rei, que você será perdoado, perdoada. Não existe pecado que Deus não possa perdoar quando Ele vê um coração quebrantado. Então, se você tem um coração que está totalmente disposto a se arrepender, tem um coração totalmente disposto a se entregar a Deus, a confessar, a querer confessar os pecados, a querer ter o perdão de Deus, a Bíblia diz que nós temos esse acesso. Lá em Isaías, capítulo 57, diz assim: porque assim diz, verso 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, ao qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, o Senhor está dizendo nesse texto que Ele não rejeita um coração quebrantado. Sabe, um coração que sabe que errou, mas que está disposto a se arrepender e que está disposto a mudar de vida e que pede socorro a Ele. Então, assim como essas duas prostitutas tiveram acesso ao Rei, eu quero dizer que qualquer pessoa, qualquer assassino, qualquer homicida, qualquer um que tenha feito algo terrível na vida, se você tem o desejo de vir pedir socorro ao Rei, eu quero declarar que você tem acesso ao Rei, desde que o teu coração venha com humildade, desde que você venha arrependido, com o coração quebrantado, que você venha em humilhação. E Ele diz assim: e eu vou transformar a sua morte atual em vida. E eu vou transformar a sua morte atual em vida. Então, hoje, e a gente olhando principalmente no Brasil, hoje praticamente não existe mais justiça entre os homens. Porque, como eles dizem, né, não há mais no nosso país, infelizmente, segurança jurídica. Isso nós só teremos depois que Deus chacoalhar esse país. Depois que Deus abalar as estruturas desse país que nós vivemos, depois que Deus derrubar os gigantes da corrupção que teimam em querer dominar o nosso país. Então, a partir deste momento em que isso for quebrado, então voltaremos a ter justiça. Mas, ainda que não te deem acesso à justiça plena, Deus está falando assim: mas eu sou o teu Deus e eu posso aplicar justiça sobre a tua causa, sobre a tua vida. Bom,
Então as prostitutas entraram ali diante do rei Salomão, e aí o texto diz: disse-lhe uma das mulheres. Então uma das prostitutas disse para o rei: ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era meu filho, que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém, esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então as duas prostitutas, elas engravidaram, e praticamente juntas. Uma teve o parto, 3 dias depois a segunda teve o parto. A primeira, ela tinha o cuidado de colocar o filho dela separado dela para dormir, porque ela sabia que poderia deitar sobre o menino. E já a segunda, ela não tinha, claro, acho que ambas não tinham experiência, mas a segunda, pelo que o texto diz, à noite, sem querer, ela deitou sobre o filho e ela matou o filho, provavelmente asfixiado. E de madrugada, quando ela percebeu que o filho estava morto, ela então, devagarinho foi, pegou o filho vivo da prostituta, que é o filho mais velho, pegou para ela, pegou o filho dela morto e colocou para a prostituta. É isso que normalmente acontece na vida das pessoas. O inimigo, ele quer tirar aquilo que nós temos de vida e ele quer colocar no lugar a morte. O interessante é que ele pode até tentar fazer isso, mas cabe a nós rejeitar aquilo que o inimigo está oferecendo. Então, a mãe do filho morto, do filho que morreu ali, porque ela deitou em cima durante a madrugada, durante a noite, ela então pegou o filho morto, levou para essa mulher e trocou os bebês. Aí imagina que na época não tinha energia elétrica como agora. Você vai dar de mamar, acende a luz, ou acende uma luz ali, você consegue ver. Não, ela só foi conseguir perceber que o filho que estava na mão dela, imagina, a mãe foi amamentar, a segunda, né, que teve o filho trocado, foi amamentar e o filho morreu, e aí ela teve que esperar clarear o dia para conseguir ver, e quando clareou o dia ela olhou, opa, peraí, não foi meu filho que morreu, tiraram a vida de mim e colocaram morte no lugar. E às vezes o inimigo, ele fica tentando fazer isso, ele está tentando tirar a vida de nós e colocar a morte no lugar. Mas o Senhor, ele está dizendo para nós, ensinando para nós, que nós devemos então trazer luz à situação, ao que está acontecendo. E a Bíblia diz que aqui, que quando a luz apareceu, a luz do dia apareceu, a mãe viu que ela estava sendo enganada. Então, tem coisas que nós só vamos conseguir enxergar através da manifestação de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele é a luz que veio ao mundo. Então, para algumas situações que a gente não entende o porquê as coisas estão mortas, não entende porque as coisas parece que estão sem vida, quando a gente não entender isso, então a gente deve pedir para que Jesus traga a luz sobre aquilo que precisa ser entendido e enxergado. A Bíblia diz para a gente que não há nada que esteja escondido que não venha a ser
revelado. O que isso significa também? Não há nada que esteja no escuro que não seja colocado no claro. Então, quando a luz veio sobre esta segunda mãe, que na verdade é a mãe do filho mais velho, que já estava lá, quando a luz veio, ela viu e ela falou: essa morte não é minha, porque o que eu tenho é vida. Essa morte não é minha, o que eu tenho é vida. Então eu quero declarar aqui com esse trecho da palavra de Deus de que ainda que estejam, você está com um sentimento de morte aí ao redor de você, próximo de você. Então eu quero declarar para você o seguinte: fala assim: Jesus, traz luz agora sobre esse sentimento de morte. Revela o que é que está errado aqui comigo. E em nome de Jesus, restaura a vida em mim. Amém? Então, essa mulher, quando viu que tinha luz, que a luz veio sobre ela, ela viu que aquele filho, na verdade, não era o dela. E eu imagino que ela foi para conversar com a outra prostituta e a prostituta falou: não, esse aqui é o meu filho, eu não vou trocar. Mas a mãe, apesar de ter só 3 dias o bebê, ela sabia que aquele não era o seu filho. Então as duas foram perante o rei. E quando chegaram ao rei, as duas defenderam. Tipo assim: o filho morto não é de ninguém. O filho vivo é de todo mundo. Então, a mãe, que a primeira prostituta, que é a mãe do menino que era o mais velho, que já tinha 3 dias, ela começa a explicar para o rei o que foi que aconteceu. E então, o rei está ali, veja, o rei não conhece aquelas mulheres, ele não sabe quem é que está falando ali a verdade, e uma diz assim para o rei: o vivo é o meu filho. E ela diz assim: o teu, da outra mulher, é o morto. Porém, a mãe que começou falando diz: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Agora, outro detalhe aqui que eu creio que Deus colocou no meu coração, se não der tempo de falar tudo, eu não vou falar, depois a gente continua. Mas outro detalhe interessante é que Deus ia mudar a vida de Salomão aqui nesse julgamento. Deus está prestes a honrar, a exaltar o nome de Salomão diante de toda uma nação. Deus está prestes a mudar a história de Salomão, do menino rejeitado, filho ali de uma situação que começou com adultério, para um rei admirado por todas as nações da época. Então Deus está prestes a mudar a história de Salomão de forma muito forte, muito poderosa. E como Deus faz isso? Deus dá uma causa para o rei, que também exercia o papel de juiz, para o rei julgar. Essa causa era a causa da quebra aí das lojas americanas, ou seja, é uma causa famosíssima? Não. Por exemplo, algo que vai interferir em potências mundiais, como a guerra da Rússia e da Ucrânia, e agora Salomão está ali para propor ali um projeto de pacificação, de paz? Não. É algo que vai interferir na vida de milhares de pessoas? Não. É algo que a mídia passaria nos telejornais? Não. Ele está atendendo 2 prostitutas. A Bíblia ela ensina para a gente assim: não menospreze os pequenos começos. A Bíblia ensina para a gente assim: não menospreze os pequenos começos. Porque
aqui Salomão está sendo interpelado, ele está recebendo ali a visita de duas prostitutas. E ele não diz, eu não vou cuidar de casa de prostituta não, se quiser vou em outro lugar. Alguém vai lá e cuida lá do caso delas, eu sou o rei, vou ficar... Não, Salomão então atendeu essas prostitutas. E a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Porque às vezes é de uma situação muito pequena, às vezes irrisória, às vezes nula, às vezes sem importância nenhuma, às vezes não tem ninguém prestando atenção nisso. Às vezes são pessoas que não têm aos seus olhos valor nenhum. Pessoas que talvez você não tenha consideração nenhuma, mas pode ser por uma dessas pessoas que Deus está prestes a mudar a sua história. De alguém que não tem acesso à justiça, de alguém que não tem acesso à ajuda, de alguém que não sabe para quem pedir e para quem clamar, e às vezes Deus coloca uma dessas pessoas perto de você, e aí Deus vai usar essa pessoa para abençoar a tua vida. Você imagina que ela é um peso e que você que vai abençoar a vida dessa pessoa, mas é o contrário, é alguém que Deus escolheu para abençoar a tua vida. Bom, então, disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho. Agora é o rei Salomão falando. Então disse o rei, esta diz, ele deve apontar ali para a mulher, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta, aí ele aponta para outra, esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor... vamos lá. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, aí abre parênteses aqui, porque o amor materno se aguçou por seu filho, fecha parênteses, e disse, Senhor, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Então veja, a mãe verdadeira da criança, foi a primeira que chegou e falou ao rei. Ela explicou exatamente a situação para o rei. Só que a outra mulher, e o rei não conhece nenhuma das duas, só que a outra mulher disse, não, foi exatamente o contrário. Ela matou o filho dela e agora ela quer o meu, e ela pegou o meu. O meu é o vivo. E o rei fica ali no impasse. Imagina Salomão. Pelo menos é a primeira situação que a gente tem registro. Então, no primeiro caso que o rei vai julgar, vem exatamente duas prostitutas, uma com filho morto, outra com filho vivo, mas as duas dizendo que eram mãe, que era a mãe do filho vivo. Então o rei, ele pede para que o soldado traga uma espada e ele diz, divide o menino ao meio, já que as duas são a mãe dele, divide o menino vivo ao meio, dá metade para cada uma. E é claro que a gente sabe hoje que o rei não ia matar, mas eu quero que você imagine na época. Um rei, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive mandar que o outro seja morto, segundo a justiça deles, claro. Então o rei fala, divide, dá metade do menino vivo para cada uma. E aí a Bíblia diz, só que nessa hora, o amor materno, ele fala mais forte. O que é principal para uma mãe?
perder o filho entregue para uma outra pessoa, ou, veja bem, perder o filho entregue para uma outra pessoa, ou ter o filho morto, ou ter o filho nos braços morto. Então, o amor de mãe falou, não, entregue o filho vivo para ela. Por quê? Para ela era melhor que o filho dela ficasse na mão de outra pessoa, mas estivesse vivo, do que ele estivesse morto. Agora a falsa mãe diz, é isso mesmo, rei, nem meu, nem dela, é isso mesmo, se não vai vir para mim, então não vai para ela também. Eu vejo como essa segunda prostituta, o quanto ela é má. Eu sei que não é o seu caso, não é o caso de ninguém, mas você já viveu situações em que outros já disseram isso para você, não vai ser nem meu e nem seu? Se não vai ser para mim, para o outro também não vai ser? Quantas pessoas eu já vi, porque na minha vida, no início da minha vida eu já fiz isso, quantas pessoas eu já vi que vão até pai de santo, mãe de santo e pede assim, olha, não, eu não quero mal dela, mas se eu não voltei, então eu não quero que ela tenha também. Não vai ser nem meu e nem dela. Eu já vi gente pedindo isso. Se eu não posso ter, o outro também não pode ter. É assim que funciona para um cristão? Não. Às vezes tem coisa que eu não posso ter, e se o outro tem, que Deus abençoe. É assim que o cristão vive e é assim que o cristão age. Então, rei Salomão, quando ele pede para dividir, a mãe fala, não, que ela fique com o menino, que ela fique. E quando ela diz que ela fique, ou seja, quando ele viu que a prioridade daquela prostituta era de que o menino vivesse, mesmo que ela saísse no prejuízo, então o rei pensou, ela verdadeiramente é a mãe do menino. Porque a mãe, ela faz tudo pelo seu filho. A mãe faz tudo pelo seu filho. E aí ele diz, entregue o menino para a mãe. Entregue o menino para ela. Porque ela é a verdadeira mãe. Então, ainda que tenha acontecido algo no escuro, ainda que tenha acontecido algo no lugar, como ela diz, estava só ela e a outra mulher, não tem testemunha. Ninguém viu. Não tem testemunha para que você interrogue. Não tem ninguém que possa apoiar o que você está falando, a sua palavra. Ninguém viu, ninguém sabe. Então você não tem como provar se é ou se não é. Aí eu digo a você que ainda assim, ainda que estejam preparando contra você uma tremenda injustiça, de tirar algo que é teu e tomar algo que é teu, aí eu quero que você entenda que mesmo estando às escuras, às escondidas, Deus vai trazer à luz aquilo que está acontecendo e Deus vai trazer justiça sobre a tua vida. Deus vai trazer à luz o que está acontecendo e Deus vai trazer justiça sobre a tua vida. A mulher não tinha quem a defendesse, mas um rei que não sabia de nada, que não estava no ambiente, mas um rei que estava sendo usado por Deus, ele foi usado por Deus para trazer justiça para aquela mãe. E aquilo que não tinha como se defender, Deus trouxe uma solução que ninguém podia contestar. Então eu creio, para você que está dependendo e precisando de uma questão de justiça, eu creio que Deus está falando para você, ainda que você não tenha como comprovar, ainda que aquilo que você tem falado parece que não estão dando muito crédito, mas o Senhor está dizendo para você assim, mas eu tenho como justificar a tua vida. E ainda que não tenha nenhuma testemunha a seu favor, o Senhor está falando, eu vou trazer justiça, porque eu sei exatamente o que foi que aconteceu. Amém? E aí o texto diz assim, que o rei pede, dá a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Aqui o Senhor está falando também de restituição. Então, Deus abençoou
uma mãe com um filho. Entenda? Ah, pastor, mas eram prostitutas. A criança não tem nada a ver com a prática errada da mãe. A criança, ela é sempre uma bênção. Por isso que todo cristão é radicalmente contra o aborto. Todo cristão é radicalmente contra o aborto. Essa é uma das razões que nenhum cristão deveria apoiar qualquer ideologia política de esquerda. Só isso é suficiente para jamais um cristão apoiar qualquer ideologia de esquerda. Mas, voltando aqui, o rei então, ele traz de volta, porque lembra, a mulher tomou, ela trocou e tomou, e não diz o texto que a mulher devolveu. Provavelmente a falsa mãe chegou diante do tribunal com o filho vivo nos braços e dizendo que era dela. E aí o rei então diz: pegue o menino e entregue para a primeira mãe, a primeira que entrou falando, que provavelmente entrou sem nada nas mãos, ou talvez com um bebê morto nas mãos. E aí eu creio que o inimigo, ele nos rouba. E é interessante que o roubo aqui, ele acontece à noite. Normalmente é à noite que o inimigo nos rouba. É à noite que o inimigo rouba os nossos filhos para prostituição, para promiscuidade. É à noite que o inimigo rouba os nossos filhos para a internet. É à noite que o inimigo rouba os nossos filhos para a morte, por causa de amigos falsos. Quantas pessoas eu vi morrer porque tinha amigos falsos? Eu já vi, eu vivi ali próximo de pessoas que todos nós conhecíamos, que chega assim para um dos nossos amigos e diz assim: ah, vamos ali em tal lugar comigo, e quando ele foi, essa pessoa foi morta pelo amigo que chamou ele para ir. Então, quantos de nós somos enganados e aí roubados naquilo que Deus nos deu? E normalmente o inimigo faz isso à noite. À noite significa também, normalmente o inimigo ele faz isso escondido, às escuras. Ele rouba os lares, ele destrói famílias, ele rouba os filhos, ele rouba os sonhos, ele tenta roubar futuro. Mas aqui a Bíblia diz que quando Deus traz a luz, e aí você percebe que está sendo roubado, então você corre na direção do rei, vai pedir socorro ao rei, e quando você está pedindo socorro ao rei, ajuda ao rei, então Deus se manifesta, porque Deus é o Rei dos Reis. Deus se manifesta a favor da tua causa. Ele olha, ele sabe da injustiça que você foi acometido. Ele sabe que o inimigo veio de noite roubar. Não é de noite que o inimigo vem, enquanto Deus plantou ali o trigo, de noite veio o inimigo e plantou o joio. É assim que o inimigo faz, agindo sempre na escuridão. Por quê? Porque ele é trevas, porque ele veio das trevas. Então, Deus, ele vem e traz a luz. Quando Deus traz a luz, ele revela ao rei, dá sabedoria ao rei de como julgar o caso dessas duas prostitutas. E no julgamento, aquela que perdeu o menino, então agora ela está sendo restituída por Deus. Então eu profetizo que em nome de Jesus, de que aquilo que o inimigo tirou da sua vida, eu profetizo que em nome de Jesus, que a vida que o inimigo tirou dos seus braços, eu profetizo que em nome de Jesus, que a vida que o inimigo tirou de você, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor está julgando a tua causa e Ele vai trazer vida de volta para você. Ele vai trazer vida de volta para você. Ele vai vivificar. A palavra do Senhor diz assim: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Eu vou voltar. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido.
E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, ainda que a justiça no nosso país esteja praticamente morta, eu quero que você entenda que nosso Deus está vivo e Ele vai trazer justiça sobre a tua vida. Ele vai trazer justiça sobre todas as injustiças que cometeram contra você. Ele vai julgar a sua causa. Ele vai trazer à luz tudo aquilo que os outros não querem que seja trazido à luz. Ele vai trazer à luz tudo aquilo que o inimigo ocultou nas trevas. Então, como diz, de novo eu vou repetir, não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. E aí, por causa do rei julgar um caso que talvez que ninguém desse valor, que ele pediria ali para o pessoal de segunda, terceira, de quarta, o pessoal lá do começo para julgar o caso das prostitutas. Mas o rei, ele mesmo julgou o caso. Então, eu creio que há situações que o próprio Deus vem para julgar. Quando ele vê o tamanho da injustiça que estão causando, ele mesmo vai julgar. Eu ouvi uma pessoa explicando eu ia comentar um caso aqui, mas eu entendi que não é para eu comentar não. Mas foi a partir deste pequeno caso que o rei resolveu julgar. A partir deste pequeno caso que o rei resolveu julgar, Deus mudou a história dele. Não despreze as pessoas humildes. Não despreze as pessoas que estão em pecado. Não despreze as pessoas que não estão no mesmo nível que você. Não despreze as pessoas que estão desamparadas. Não despreze as pessoas que não têm para quem recorrer. Porque é exatamente na vida de uma dessas pessoas que você socorre, que você ajuda, que está a transformação que você tem pedido a Deus na tua vida. Então, que Deus abençoe você com essa palavra. Que o Senhor traga justiça sobre a tua vida. Que o Senhor traga luz àquilo que está escondido. Que o Senhor restitua aquilo que foi tirado e roubado de você. Que o Senhor devolva a vida que você tinha. Que o Senhor devolva a vida que você recebeu dele. Que o Senhor faça plena justiça a teu favor. Peço ainda que em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você que está ouvindo. Se você não conhece Jesus, declara no teu coração: eu preciso da ajuda também desse rei. Eu preciso que ele me perdoe dos meus pecados e eu preciso da justiça dele sobre a minha vida. Você pode orar assim. E eu peço também por toda a nossa lista de orações, pelos 36, 37 itens que nós temos na nossa lista de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos cada pedido de oração, nós colocamos nas tuas mãos cada situação, nós colocamos nas suas mãos cada causa que está em justiça. Nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, toda injustiça sofrida por aquele que está ouvindo, mas que ninguém ouviu e que não tinha testemunha e que ela não consegue comprovar ou provar o que é verdade, mas que o Senhor traga luz sobre toda essa situação e que o Senhor seja glorificado. Aqui, ó Pai querido, o rei foi exaltado, mas todo mundo glorificou o teu nome, porque viram que na verdade não foi o rei, mas viram que o Senhor estava na vida do rei, e que o Senhor esteja nas nossas vidas, para que quando tivermos que julgarmos algo, ó Pai, que a gente seja imparcial, que a gente seja justo, assim como Tu és justo. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus abençoe a tua vida.